Fernanda, hoje trouxemos aí como pauta essa questão da revisão da vida toda, né? Que o STF, né, fez aí, validou essa revisão para a vida toda. A gente já trouxe esse tema no programa passado, né? Mas agora, como que está a situação para o pessoal entender, que não pôde acompanhar o programa passado, o que é essa revisão da vida toda? Tá, a revisão da vida toda, ela é uma revisão para que quem tem direito, por partes, quem tem direito são as pessoas que se aposentaram até 13 de novembro de 2019 e estão há menos de 2 anos, há menos de 10 anos para solicitar o pedido. Na hora que eu falar, eu troquei as palavras. Tá, então, as pessoas se aposentaram até 2019 e estão dentro do prazo decadencial de 10 anos para fazer esse pedido de revisão. E quem ali vai ter ou não direito? A primeira coisa que precisa saber é refazer o cálculo e verificar se compensa ou não. Como que funciona a lógica disso? Quando uma pessoa se aposenta de forma normal, natural, a lei determinava, a via de regra, que o cálculo era feito considerando as contribuições dessa pessoa a partir de julho de 1994. Então, ali se fazia uma média de todas as contribuições dessa pessoa e ele chegava no valor. Por que a partir da data de julho de 1994, que a lei assim estipulou para chegar no valor do benefício do cálculo da aposentadoria? Porque em 1994 foi a data que surgiu o Plano Real. Então, para não precisar ter conversão de moeda, a lei assim determinou que fizesse uma média a partir de julho de 1994. Tá, tudo bem, essa é a forma normal de cálculo. O que aconteceu? Foi para o STF o pedido, a chamada revisão da vida toda, que foi julgada favorável lá em dezembro de 2022, com a seguinte tese, que se refizer o cálculo dessa pessoa, daquele aposentado, e somando todas as contribuições dela, não só a partir de 1994, e sim, antes e depois de 94, pegando ali desde o primeiro vínculo dela, desde o primeiro trabalho, da primeira contribuição, ou seja, o período total, refaz-se essa média. Se nessa média o valor for melhor, mais vantajoso, incluindo tudo, ela teria direito de optar pelo melhor benefício. Então, essa é a tese da revisão da vida toda, que é para a inclusão dessas contribuições antes de julho de 1994. Isso, o que aconteceu? Por isso que volta ao tema. Foi a decisão do STF, o julgamento aconteceu em dezembro de 2022, porém, agora, semana passada, quinta-feira passada, em que houve a publicação desse acórdão. Por isso que se trouxe o tema novamente. Passei uma semana hoje, então, certinho, uma semana. Isso, exatamente, uma semana. Por isso que as pessoas estavam acompanhando todas as notícias disso. E agora, de fato, já havia o julgamento favorável aos aposentados e agora foi sacramentado, foi publicado o acórdão nos mesmos termos, tudo bonitinho, tudo certinho, em que houve o julgamento. Não teve nenhuma alteração nessa publicação, ocorreu tudo dentro do previsto. E o que isso traz de impacto, qual é a diferença disso, por que isso é importante na vida das pessoas que já estavam com o processo? Antes dessa publicação, a publicação do acórdão, o que o INSS fez? Mesmo depois do julgamento favorável no Supremo, o INSS fez um pedido no STF de sobrestamento do feito. O que é isso? Isso significa que o INSS ele pediu para que, enquanto não houvesse ainda a publicação do acórdão, da decisão, que os processos que estivessem tramitando fossem paralisados, aguardassem a publicação. Então, quando se entrava com o processo na justiça, da revisão da vida toda, o que os juízes faziam? Eles determinavam o sobrestamento do feito. Em termos leigos, esse processo ficava parado, era como se fosse um arquivo provisório, vamos colocar assim, ele ficava parado aguardando a publicação. Aí a hora que fosse publicado, ele retorna, ele volta a correr. Então, em termos práticos, o que isso é bom? Isso significa que esses processos vão voltar a andar e vão correr num ritmo mais acelerado, em termos processuais, o que é muito bom para o aposentado. Sim. E quando que vale a pena solicitar essa revisão? Que seria aí a conta de tudo, de todo esse tempo daí que a pessoa ficou trabalhando, né? Vamos dizer assim, de uma forma bem simples para o pessoal entender. Sim. A primeira coisa que a pessoa pode ter uma ideia se vai compensar para ela ou não, normalmente as pessoas lembram que o valor das contribuições dela.
E muitas pessoas, aquelas que tinham valores mais altos antes de 94, elas têm uma ideia. Elas falam, olha, eu trabalhava, eu tinha um emprego bom, eu contribuía com valor alto. Então, aqui tem um indicativo. A própria pessoa ter essa lembrança de que a contribuição dela era num valor mais alto antes de 1994. Só que isso é só um indicativo. Para verificar exatamente é só através do cálculo. Porque se refaz o cálculo da aposentadoria e compara os dois. O cálculo normal, ou seja, só depois de julho de 94, a regra da aposentadoria vai dar tanto. Refaz, incluindo tudo, antes e depois, todas as contribuições, vai dar tanto. E verifica qual que é melhor. Se for maior, incluindo todo o período, faz a revisão da vida toda. Se ficar menor, porque muitas vezes, diminui o valor. Sim. Se ficar menor, aí não entra com o pedido. E às vezes o que pode acontecer, né, Fernanda, é as pessoas ficarem com medo, né, do que vai acontecer. O que vai acontecer com a minha aposentadoria? Será eu recebo uma aposentadoria boa? Será que agora vão mudar, vão diminuir? Isso só acontece se a pessoa entrar com o pedido. Quem está recebendo e não fizer nada, não vai alterar nada a aposentadoria, né? Isso, exatamente. Só acontece se for pedido. E até porque, assim, ninguém vai pedir... Primeiro que a revisão da vida toda é uma revisão judicial, então essa pessoa vai ter que entrar através de advogado. Sim. O INSS administrativo, assim, só o pedido perante o INSS, ele não paga, ele não concede a revisão da vida toda, então é o caminho processual. E nesse caminho só vai entrar aqueles em que o cálculo demonstrar que vai ser melhor, porque não faria nem sentido entrar com uma revisão para diminuir o valor do benefício. Sim, sim. É que eu acho que esse é o maior medo do pessoal, né? E o que o INSS está dizendo sobre toda essa revisão aí da vida toda? Na verdade, o INSS agora ele não tem muito o que dizer, porque já foi julgado pelo STF. Porém, o INSS vem dando uma enrolada, porque há algum tempo atrás o ministro determinou que ele apresentasse um programa de pagamento, e o INSS não apresentou. Sim. Até mesmo esse pedido de sobrestamento do feito, para que o processo ficasse aguardando, foi uma estratégia do INSS jurídica, que é legal, enfim, mas foi uma estratégia de ele ganhar tempo. Então... Não se acredita que vai mudar a revisão da vida toda, isso está certo. O que tem que verificar é quem tem ou não tem direito. Não tem muito o que o INSS fazer agora. Porém, ele está tentando empurrar um pouco mais para efeito de pagamento dessas pessoas. Sim. E, Fernando, explica só uma coisinha pra gente. Essa questão das regras, né? Que a gente tinha a regra definitiva e a transitória, né? Com a questão aí das reformas previdenciárias. Qual regra que vai ser utilizada para fazer essa revisão da vida toda? Tá, vamos lá. Boa pergunta, essa é uma pergunta técnica. É assim, isso que eu disse, que é o cálculo feito a partir de julho de 1994, qual que foi o fundamento? O termo leigo que eu disse assim foi o melhor benefício, tal, tudo bem. Mas o fundamento técnico para a revisão da vida toda é o seguinte... esse artigo de lei que trouxe dizendo que a média das contribuições era feita a partir de julho de 1994 foi colocado através de uma regra transitória. Tá. Enquanto havia uma regra permanente que não limitava isso a partir de julho de 94. Essa regra permanente, ela dizia do período total, e não apenas de julho de 94. Então, existiam duas regras dentro da lei. Uma regra permanente, que trazia todo esse período, e a regra transitória, que colocava só a partir de julho de 1994. O INSS sempre aplicou através da regra todos os benefícios, da regra transitória. O que foi o argumento levado para a revisão da vida toda? Que uma regra de transição, ela não pode ser prejudicial, ela vem para beneficiar e não Sim. para agravar o direito do segurado. E isso foi o fundamento, dentre os outros, que o STF ele acolheu. A intenção, sempre que se cria uma regra transitória, é melhorar a vida do aposentado, daquele que está prestes a receber o benefício, e não ser mais gravosa. Então foi por isso que ali o STF, dentre os fundamentos, decidiu favorável à revisão da vida toda. Bacana.